Top 10 dos favoritos para ganhar a Copa do Mundo do Catar 2022. O sorteio da Copa já foi feito e está quase tudo pronto para começar o torneio mais importante do futebol mundial. E nós do Camisa 10 selecionamos os nossos 10 favoritos e hoje traremos para você quais são eles. Meu nome é Alvin, seja bem-vindo ao Camisa 10. Já senta o dedão no like, bora comigo para mais um vídeo. Antes da gente começar, eu queria falar com você que é apaixonado por Copa do Mundo. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, chegou a hora de se inscrever, pois quando chegar o torneio mais esperado de todos, nós vamos trazer muito conteúdo sobre a Copa do Mundo aqui pra você diariamente. E você que já é inscrito, muito obrigado por nos acompanhar. E nesse vídeo nós vamos colocar a meta de 1000 likes para continuarmos fazendo conteúdos sobre a Copa do Mundo pra você. Abrindo a nossa lista, em 10º colocado temos a seleção da Dinamarca. A seleção da Dinamarca tem apenas 2 títulos em sua história. Uma Eurocopa em 1992 e uma Copa das Confederações em 1995. Na última Copa do Mundo, acabou eliminada nas oitavas de final pela Croácia nos pênaltis, depois de um empate em 1-1. A melhor participação da seleção foi em 1998, quando chegou nas quartas de final e foi eliminada pela seleção brasileira quando perdeu por 3-2. Sua última participação de destaque em um torneio de seleções foi na Eurocopa, quando caiu na semifinal para a Inglaterra em uma derrota por 2-1. Para o Catar, o grande astro é o camisa 10 Eriksen, que tem 38 gols com a camisa da sua seleção, e a Dinamarca tem grandes chances de surpreender nesse Mundial. Em nono colocado em nossa lista temos a seleção da Holanda. A Holanda é mais uma seleção por aqui que nunca venceu uma Copa do Mundo. Seu único título na história foi a Eurocopa de 1988, mas teve sim participações históricas para contar. Na última Copa, a seleção da Holanda acabou ficando de fora, pois na última partida das eliminatórias precisava de um milagre e vencer a Suécia por 7 gols de diferença e acabaram não conseguindo. Venceram a partida, mas foi apenas por 2-0 e ficaram de fora da Copa da Rússia. Os melhores desempenhos da seleção holandesa em Copas foram em 1974, quando foi vice-campeã e teve uma das seleções mais marcantes da história, o carrossel holandês, a famosa laranja mecânica. Nessa final, a Holanda perdeu para a Alemanha por 2-1. A seleção também foi vice-campeã em 1978 para a Argentina em derrota por 3-1 e também em 2010, quando perdeu para a Espanha por 1-0. Na última participação em 2014, ficou em terceiro lugar, quando venceu a seleção brasileira por 3-0 na disputa pela medalha de bronze. Sua última participação em torneio de seleções foi na Eurocopa, quando a seleção caiu nas oitavas para a República Tcheca em derrota por 2-0. A Holanda tem sim bons jogadores, mas podemos dar destaque mais para o técnico Louis van Gaal, que parece ter colocado a seleção no caminho novamente para chegar forte para a Copa. Nessa preparação, a Holanda venceu a Dinamarca e empatou com a Alemanha e vem muito forte para a Copa do Catar. Em 8º colocado temos a seleção de Portugal. A seleção tem 2 títulos em sua história, o da Eurocopa em 2016, quando bateu a França na final ganhando por 1-0 na prorrogação, e também venceu a UEFA Nations League em 2018, batendo a Holanda na final por 1-0. Na última Copa do Mundo, Portugal foi eliminado nas oitavas de final pelo Uruguai, perdendo por 2-1. A melhor colocação da seleção foi em 1966, quando chegou à semifinal e acabou perdendo para a Inglaterra por 2-1. O destaque da equipe para a Copa do Catar, obviamente, é Cristiano Ronaldo, que vai para a sua 5ª Copa do Mundo e tem números incríveis com a seleção de Portugal, já que tem 186 partidas e 115 gols. Em 7º colocado, nós colocamos a seleção da Bélgica. Quando o assunto são títulos, o mais importante que a seleção belga tem não é o do futebol profissional, e sim nas Olimpíadas de 1920, quando ganhou de 2-0 a final da Tchecoslováquia. Na última Copa do Mundo, a Bélgica caiu na semifinal para a França, perdendo por 1-0 e concluiu sua melhor participação da história quando venceu a Inglaterra por 2-0 na disputa do 3º lugar e ganhou a medalha de bronze. A última participação em torneio de seleções da Bélgica foi na UEFA Nations League, onde caiu nas semis para a França, perdendo por 3-2, e na Euro em 2021, quando foi eliminada pela Itália nas quartas de final, perdendo por 2-1. Para a Copa do Catar, a Bélgica continua com a sua forte geração, com destaques para Lukaku e De Bruyne, e podem mais uma vez dar trabalho nesse Mundial. Em 6º colocado temos a seleção da Espanha. A seleção espanhola tem 5 títulos em sua história, são 3 Euros em 1964, 2008 e 2012. Eles também têm uma medalha de ouro das Olimpíadas em 1992 e foram campeões da Copa do Mundo em 2010, quando venceram a Holanda por 1-0 na prorrogação. Na última Copa em 2018, eles foram eliminados pela anfitriã Rússia. Depois de um empate no tempo normal, a derrota veio nos pênaltis por 4-3. A seleção tinha perdido um pouco de força, mas o time do treinador Luiz Henrique ganhou força no cenário para a Copa, desde a Eurocopa, quando caiu na semifinal para a Itália, e nos pênaltis. A última participação importante em torneio de seleções foi na Nations League, quando foi vice-campeã, perdendo o título para a França na derrota por 2-1. Para o Catar, podemos destacar o treinador Luiz Henrique e o jovem jogador Pedri, de apenas 19 anos, que vem se destacando muito na seleção espanhola. Em 5º lugar, temos a Alemanha. A seleção tem
68 títulos em sua história, sendo 3 Euros, uma Copa das Confederações e 4 Copas do Mundo. Uma lá em 1954, outra em 1974, outra em 1990 e em 2014, quando fez o fatídico 7-1 na nossa seleção nas semifinais. Na última Copa do Mundo, a Alemanha surpreendeu, mas de maneira negativa, quando foi eliminada na fase de grupos e ainda perdeu por 2-0 na última partida para a Coreia do Sul. A última participação em torneio de seleções foi na Euro, quando a seleção caiu nas oitavas em derrota de 2-0 para a Inglaterra. Pro Qatar, a Alemanha chega muito forte, já que o novo técnico Hansi Flick estava com 100% de aproveitamento à frente da seleção e só perdeu esse 100% no empate com a Holanda em um amistoso que terminou em 1-1. A Alemanha, que é gigante em tradição na Copa, vem muito forte para a Copa do Qatar. Em quarto colocado, trouxemos a Inglaterra. A seleção inglesa foi campeã mundial em 1966, quando venceu a Alemanha por 4-2 em jogo muito polêmico, em uma partida que merece um vídeo sozinho para contar essa história. Na última Copa do Mundo, a Inglaterra foi eliminada na semifinal pela Croácia, quando foi derrotada por 2-1 e depois perdeu na disputa do terceiro lugar para a Bélgica por 2-0. Na última Euro, a Inglaterra chegou na final contra a Itália e acabou perdendo nos pênaltis por 3-2, depois de um empate em 1-1 no tempo normal. A Inglaterra não é colocada em destaque como a maioria coloca as outras seleções, mas nos últimos 22 jogos, a única derrota que o time sofreu foi exatamente na final da Euro e ainda assim nos pênaltis. Provavelmente a Inglaterra chega muito forte nessa Copa e podemos destacar Harry Kane, que em 69 jogos com a camisa da seleção fez 49 gols. Abrindo nosso pódio em terceiro lugar, temos o time dos hermanos, a Argentina. 15 vezes campeã da Copa América, 2 medalhas de ouro em Jogos Olímpicos, campeã da Copa das Confederações em 1992 e bicampeã da Copa do Mundo, uma vez em 78 e outra em 1986. Na última Copa do Mundo em 2018, a Argentina acabou eliminada pela atual campeã França, em um jogaço que terminou em 4-3. A Argentina terminou em segundo lugar nas eliminatórias e sua última participação de destaque em torneio de seleções foi na Copa América em 2021, onde a Argentina foi campeã vencendo o Brasil por 1-0. A seleção da Argentina chega forte e segue sendo competitiva, e não conseguiríamos colocar outro jogador como destaque que não fosse Messi, que assim como CR7 está indo para a sua quinta Copa do Mundo. Apesar de ser muito contestado sobre o que faz na seleção, Messi continua sendo destaque e sempre se espera muito dele. Em segundo lugar, colocamos a atual campeã, França. O time francês é bicampeão da Eurocopa, bi da Copa das Confederações, tem uma medalha de ouro nas Olimpíadas conquistada em 1984 e foi campeão da Copa do Mundo 2 vezes, uma lá em 1998 contra o Brasil naquele 3-0 e é atual campeã do mundo em uma final contra a Croácia em vitória de 4-2. A última participação da França em um torneio de seleções foi na Nations League, quando foi campeã vencendo a Espanha por 2-1. Não tem como não colocar a seleção da França como favorita, até mesmo porque vai defender o título. Por lá podemos destacar Kanté, Mbappé e Benzema. Sendo assim, a França vem muito forte para o Mundial do Qatar. E para fechar a lista do nosso vídeo de hoje, em primeiro lugar como favoritíssima, desculpe quem vai torcer contra, temos sim a nossa seleção brasileira. 9 vezes campeã da Copa América, seleção dona de 2 medalhas de ouro em Jogos Olímpicos, uma em 2016 e outra em 2020. 4 vezes campeã da Copa das Confederações e a única pentacampeã do mundo, em 1958, 1962, 1970, 94 e em 2002 na vitória contra a Alemanha e a volta por cima de Ronaldo Fenômeno, que foi artilheiro. Na última Copa do Mundo, nossa seleção foi infelizmente eliminada pela Bélgica nas quartas de final em derrota por 2-1. Nas eliminatórias, o Brasil fez uma campanha muito superior à de seus adversários, sem nenhuma derrota. E ainda temos o fato de que a seleção brasileira foi a melhor seleção da história das eliminatórias. O último torneio de seleções do Brasil foi a Copa América, quando foi vice-campeão e derrotado pela Argentina na final. No Qatar, podemos destacar tudo o que o treinador Tite vem fazendo e os ótimos números da nossa seleção com o treinador. Ainda temos todos os nossos jogadores de destaque e vamos trazer mais uma vez Neymar como destaque, apesar da falta de confiança de alguns com o jogador. E por falar em Neymar, a curiosidade é que ele foi o jogador no mundo inteiro nas eliminatórias da Copa do Mundo com mais participações diretas em gol. Outro detalhe é que hoje a nossa seleção não depende mais totalmente de Neymar, pois temos um time que foi muito bem montado pelo professor Tite. Sim, senhores, aqui no Camisa 10 a seleção brasileira é sempre favorita porque não tem como, é o Brasa. E você que está nos acompanhando aqui, qual a seleção que você acha que chega mais forte nessa Copa do Mundo? Deixe sua resposta aqui nos comentários, pois ela é sim muito importante pra gente. Mais uma vez eu vou falar que você que nos assistiu até aqui e é apaixonado por Copa do Mundo, não esquece de seguir a gente e ativar o sininho, porque nessa Copa do Qatar, o canal que mais vai falar de Copa é o Camisa 10. Meu nome é Alves, já que você assistiu até aqui, deixa o seu like e até a próxima.